Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 17 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos continuar meditando na segunda carta aos Coríntios, hoje capítulo 8, versículos de 1 a 9. Jesus Cristo, de rico que era, se fez pobre. Essa frase faz parte do convite de Paulo à comunidade de Corinto para que participe da grande coleta em favor dos pobres de Jerusalém, como São Pedro lhe havia pedido. A comunidade de Jerusalém é a mãe da fé, rica em espírito, mas pobre materialmente, devido também às grandes perseguições que sofria. São Paulo busca a igualdade, fruto de generosidade, que constrói a comunhão, o ser um só corpo. A partilha deve ser corajosa, generosa, espontânea, feita com o coração, a exemplo de Jesus para conosco. Da segunda carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. Irmãos, queremos levar ao vosso conhecimento a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Com efeito, em meio a grandes tribulações que as provaram, a sua extraordinária alegria, a extrema pobreza, transbordaram em tesouros de liberalidade. Eu sou testemunha de que estes irmãos, segundo os seus recursos, e mesmo além dos seus recursos, por sua própria iniciativa e com muita insistência, nos pediram a graça de participar da coleta em favor dos santos de Jerusalém. E indo além de nossas expectativas, colocaram-se logo à disposição do Senhor e também a nossa, pela vontade de Deus. Por isso, solicitamos a Tito que, assim como a iniciou, ele leve a bom termo entre vós esta obra de generosidade. E como tendes tudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo para tudo e a caridade que vos demos a exemplo, assim também procurais ser abundantes nesta obra de generosidade. Não é uma ordem que estou dando, mas é para testar a sinceridade da vossa caridade que eu lembro a boa vontade de outros. Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meditamos hoje utilizando um discurso que Papa Francisco fez em ocasião da Quaresma de alguns anos atrás. Como Missão Belém, nos identificamos profundamente com estas palavras simples, tão importantes para a nossa vocação. Eis o que diz Papa Francisco. Como motivo inspirador desta Quaresma, tomei a seguinte frase de São Paulo: Conheceis bem a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por vós, para vos enriquecer com a sua pobreza. O apóstolo escreve aos cristãos de Corinto, encorajando-os a serem generosos na ajuda aos fiéis de Jerusalém que passavam por necessidade. A nós, cristãos de hoje, o que nos dizem estas palavras de São Paulo? O que nos diz hoje a nós o convite à pobreza, a uma vida pobre em sentido evangélico? Essas palavras nos dizem, antes de mais nada, qual é o estilo de Deus. Deus não se revela através dos meios do poder e da riqueza do mundo, mas com os da fragilidade e da pobreza. Sendo rico, se fez pobre por vós. Cristo, o Filho eterno de Deus, igual ao Pai em poder e glória, fez-se pobre. Desceu ao nosso meio, aproximou-se de cada um de nós, despojou-se, esvaziou-se, para se tornar em tudo semelhante a nós. A encarnação de Deus é um grande mistério, mas
A razão de tudo isso é o amor divino, um amor que é graça, generosidade, desejo de proximidade, não hesitando em doar-se e sacrificar-se pelas suas amadas criaturas. A caridade, o amor é partilhar em tudo a sorte do amado. O amor torna semelhante, cria igualdade, abate os muros e as distâncias. Foi o que Deus fez conosco. Na realidade, Jesus trabalhou com mãos humanas, pensou com uma inteligência humana, agiu com uma vontade humana, amou com um coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. A finalidade de Jesus se fazer pobre não foi a pobreza em si mesma, mas como diz São Paulo, não se trata de um jogo de palavras, de uma frase sensacional. Pelo contrário, é uma síntese da lógica de Deus, a lógica do amor, a lógica da encarnação e da cruz. Deus não fez cair do alto a salvação sobre nós, como a esmola de quem dá parte do próprio supérfluo com piedade filantrópica. Com dó, diríamos nós hoje. Não é assim o amor de Cristo. Quando Jesus desce às águas do Jordão e pede a João Batista para batizá-lo, não o faz porque tem necessidade de penitência, de conversão, mas o faz para se colocar no meio do povo necessitado de perdão, no meio de nós pecadores, e assim carregar sobre si o peso dos nossos pecados. Este foi o caminho que Ele escolheu para nos consolar, nos salvar, nos libertar da nossa miséria. Nos impressiona ouvir o apóstolo dizer que fomos libertados, não por meio da riqueza de Cristo, mas por meio da sua pobreza. Em que consiste então esta pobreza com a qual Jesus nos liberta e torna ricos? É precisamente o seu modo de nos amar, o seu aproximar-se de nós, como fez o bom samaritano com um homem abandonado, meio morto na beira da estrada. Aquilo que nos dá verdadeira liberdade, verdadeira salvação e verdadeira felicidade é o seu amor de compaixão, de ternura e de partilha. A pobreza de Cristo que nos enriquece é Ele se fazer carne, tomar sobre si as nossas fraquezas, os nossos pecados, comunicando-nos a misericórdia infinita de Deus. A pobreza de Cristo é a maior riqueza. Jesus é rico de confiança ilimitada em Deus Pai, confiando-se a Ele em todo momento, procurando sempre e apenas a sua vontade e a sua glória. É rico como é uma criança que se sente amada e ama os seus pais, não duvidando um momento sequer do seu amor e da sua ternura. A riqueza de Jesus é Ele ser o Filho. A sua relação única com o Pai é a prerrogativa soberana deste Messias pobre. Quando Jesus nos convida a tomar sobre nós o seu jugo suave, convida-nos a enriquecer-nos com esta sua rica pobreza e pobre riqueza, a partilhar com Ele o seu espírito filial e fraterno, tornar-nos filhos no Filho, irmãos no Irmão primogênito. Foi dito que a única verdadeira tristeza é não ser santos. E poderíamos dizer também que só há uma verdadeira miséria, e não viver como filhos de Deus e irmãos de Jesus Cristo. Poderíamos pensar que este caminho da pobreza foi o de Jesus, mas não é o nosso. Nós que viemos depois dele, podemos salvar o mundo com meios humanos adequados. Isto não é verdade. Em cada época e lugar, Deus continua a salvar os homens e o mundo
por meio da pobreza de Cristo, que se faz pobre nos sacramentos, na palavra e na sua igreja, que é um povo de pobres. A riqueza de Deus não pode passar através da nossa riqueza, mas sempre e apenas através da nossa pobreza, pessoal e comunitária, animada pelo Espírito de Cristo. À imitação do nosso Mestre, nós cristãos somos chamados a ver as misérias dos irmãos, a tocá-las e a trabalhar concretamente para as aliviar. A miséria não coincide com a pobreza. A miséria é a pobreza sem confiança, sem solidariedade, sem esperança. Podemos distinguir 3 tipos de miséria: a miséria material, a miséria moral, a miséria espiritual. A miséria material é a que habitualmente designamos por pobreza e atinge todos aqueles que vivem numa condição indigna da pessoa humana, privados dos direitos fundamentais e dos bens de primeira necessidade, como o alimento, a água, as condições higiênicas, o trabalho, a possibilidade de progresso e de crescimento cultural. Perante esta miséria, a Igreja oferece o seu serviço, a sua diaconia, para ir ao encontro das necessidades e curar estas chagas que deturpam o rosto da humanidade. Nos pobres e nos últimos, vemos o rosto de Cristo. Amando e ajudando os pobres, amamos e servimos Cristo. O nosso compromisso orienta-se também para fazer com que cessem no mundo as violações da dignidade humana, as discriminações e os abusos que, em muitos casos, estão na origem da miséria. Quando o poder, o luxo e o dinheiro se tornam ídolos, acabam por se antepor à exigência de uma distribuição equitativa das riquezas. Portanto, é necessário que as consciências se convertam à justiça, à igualdade, à sobriedade e à partilha. Não menos preocupante é a miséria moral, que consiste em tornar-se escravo do vício e do pecado. Quantas famílias vivem na angústia, porque alguns dos seus membros, frequentemente jovens, se deixaram subjugar pela bebida, pela droga, pelo jogo, pela pornografia. Quantas pessoas perderam o sentido da vida, sem perspectiva de futuro, perderam a esperança. E quantas pessoas se veem obrigadas a tal miséria por condições sociais injustas, por falta de trabalho que as priva da necessidade de poderem trazer o pão para casa, por falta de igualdade nos direitos à educação e à saúde. Nestes casos, a miséria moral pode-se justamente chamar um suicídio incipiente. Esta forma de miséria, que é causa também de ruína econômica, anda sempre associada com a miséria espiritual, que nos atinge quando nos afastamos de Deus e recusamos o seu amor. Se julgamos não ter necessidade de Deus, que em Cristo nos dá a mão, porque nos consideramos autossuficientes, vamos a caminho da falência. O único que verdadeiramente salva e liberta é Deus. O Evangelho é o verdadeiro antídoto contra a miséria espiritual. O cristão é chamado a levar a todo o ambiente o anúncio libertador de que existe o perdão do mal cometido, de que Deus é maior que o nosso pecado e nos ama gratuitamente sempre, e de que estamos feitos para a comunhão e a vida eterna. O Senhor convida-nos a sermos jubilosos anunciadores desta mensagem de misericórdia e esperança. É bom experimentar a alegria de difundir esta boa nova, partilhar o tesouro que nos foi confiado para consolar os corações dilacerados e dar esperança a tantos irmãos e irmãs imersos na escuridão. Trata-se de seguir e imitar Jesus,
que foi ao encontro dos pobres e dos pecadores, como pastora à procura da ovelha perdida, e fê-lo cheio de amor. Unidos a Ele, podemos corajosamente abrir novas vias de evangelização e promoção humana. Assim se conclui o discurso do nosso Papa Francisco, que tanto fala ao nosso coração. Com estes sentimentos no coração, vamos ouvir de novo este importante trecho. Irmãos, queremos levar ao vosso conhecimento a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Com efeito, em meio a grandes tribulações que as provaram, a sua extraordinária alegria, a extrema pobreza, transbordara em tesouros de liberalidade. Eu sou testemunha de que estes irmãos, segundo os seus recursos, e mesmo além dos seus recursos, por sua própria iniciativa e com muita insistência, nos pediram a graça de participar da coleta em favor dos santos de Jerusalém. E indo além de nossas expectativas, colocaram-se logo à disposição do Senhor e também a nossa, pela vontade de Deus. Por isso, solicitamos a Tito que, assim como a iniciou, ele leve a bom termo entre vós esta obra de generosidade. E como tendes tudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo para tudo e a caridade que vos demos a exemplo, assim também procurais ser abundantes nesta obra de generosidade. Não é uma ordem que estou dando, mas é para testar a sinceridade da vossa caridade que eu lembro a boa vontade de outros. Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Vamos dedicar um minuto agora para sublinhar as frases que mais falam ao nosso coração. Chegamos agora ao nosso propósito, que seja um despojamento para ajudar quem precisa. Pode ser uma criança do Haiti, através de um apadrinhamento. Pode ser um vozinho, que agora tem apadrinhamentos de vozinho também. Pode ser um irmão de rua que visitamos, ao qual oferecemos acolhida na nossa casa. Pode ser a doação de roupa e móveis para construir a nova Guadalupe, que será pelos nossos irmãos doentes de rua.
O importante é vivermos a verdade fundamental. Se fez pobre para nos enriquecer. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática esse nosso propósito. Jesus, de rico que era, se fez pobre. Paz e alegria a todos. Para nos enriquecer. Paz e alegria a todos. Mesmo sendo Deus, se esvaziou, fazendo-se escravo por amor. Mesmo sendo Deus, fez-se com